Damos mais um passo na introdução geral à Bíblia e vamos deixar 2 dias para o Evangelho de Mateus, no caso, terça e quarta-feira. Hoje ainda queremos abordar uma visão geral da Bíblia com enfoque no Novo Testamento. Uma breve descrição do Novo Testamento. O Novo Testamento é uma coleção de 27 livros escritos originalmente em grego, que expressam o relacionamento entre Deus e seu povo cristão. O tema básico do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Cada livro revela aspectos diferentes de seu ministério. Os 4 evangelhos registram de modo narrativo as palavras e as obras de Jesus, que foram lembradas e passadas nas comunidades durante as primeiras gerações da Igreja. Os evangelhos contam a história da paixão e morte de Jesus e o que esta morte significa à luz de sua ressurreição. De certo modo, os evangelhos começam com a ressurreição. Os ensinamentos e acontecimentos da vida de Jesus fizeram sentido aos primeiros cristãos depois de sua ressurreição. Os escritos do Novo Testamento não nos dizem quem Jesus era, mas sim quem ele é. Mais do que meros documentos históricos, esses escritos têm o poder de mudar nossa vida. Espelhando-nos no Novo Testamento, nós podemos descobrir Jesus Cristo no hoje da história. Por que os livros da Bíblia estão divididos em capítulos e versículos? Para facilitar encontrar a passagem. A Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Isso foi bem depois. Mas trouxe uma ajuda em sentido de favorecer que uma outra pessoa sintonize com aquele mesmo texto a partir da citação. Frequentemente são feitas referências a determinadas passagens bíblicas usando-se os números dos capítulos e dos versículos. Isso permite ao leitor localizar uma passagem mais facilmente. Referindo-se a uma passagem da Escritura, primeiro que consta é o nome do livro, frequentemente colocado de modo abreviado, 2 letras, 3 letras que abreviam o nome daquele livro. Depois vem o número do capítulo, e aí a vírgula, e vem o versículo ou os versículos da passagem. Quais eram as línguas originais da Bíblia? A Bíblia foi originalmente escrita nas línguas hebraica, aramaica e grega. Os autores normalmente escreviam em papiros, uma espécie de tecido feito de um material parecido com junco. Às vezes eram usados também o couro e o pergaminho. Como podemos ler e entender a Bíblia? Muitos livros já foram escritos sobre como ler a Bíblia, como entendê-la, interpretá-la. O conselho em geral é que se deve ler a Bíblia com bom senso, espírito de oração. Ela trata, afinal, do nosso relacionamento com Deus. A necessidade da oração é óbvia. Devemos lê-la com bom senso, porque os escritos bíblicos se dirigiam às pessoas de sua própria época e cultura, na linguagem daquele tempo. Escritor e leitor compartilhavam da mesma mentalidade, a qual
devia ser bem diferente da mentalidade do nosso século XXI. Talvez um bom modo de entender isso seria imaginar uma pessoa lá do século 23 que encontrasse um jornal dos nossos dias, portanto, um jornal do início do século 21. A pessoa lá do século 23 teria que fazer um esforço em entender a mentalidade, a linguagem, a cultura do século 21 para poder ter uma interpretação correta acerca do significado daquele texto. Isso também se aplica a nós quando lemos a Bíblia. Devemos nos lembrar de que os diversos livros foram escritos em épocas diferentes da história, por pessoas diferentes, com razões diferentes. Devemos trabalhar com diligência para aprendermos o significado de cada livro, em particular, e o significado ou intenção do autor. É por isso que a gente faz a introdução geral à Bíblia e mais importante ainda, a introdução geral ao livro bíblico que a gente vai estudar, para ver a intencionalidade do escritor sagrado quando escreveu aquele livro, para quem ele escreveu e assim por diante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.